Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio da APP. Desta vez tenho o prazer de ter comigo o professor João Fontes da Costa. Hoje vamos abordar um tema muito sensível para todos nós, o tema é o ensino superior, numa realidade em que somos cada vez a geração mais qualificada e mesmo assim continuamos a sofrer de precariedade. A questão passa por perceber se o diploma ainda é uma garantia de um bom futuro. Professor, neste momento, em 2021, foi diminuído o preço das propinas e, neste momento, não se torna esse o maior custo, mas sim quartos que podem chegar até 500 euros. Este fator, o alojamento, não se pode tornar uma nova propina escondida que pode tornar com que o ensino superior volte a ser, de certa maneira, elitista? Bem, para já, muito obrigado pelo convite, Lourenço, e é um prazer estar aqui a falar sobre estas coisas. Não deveriam ser estes os temas, uma vez que deveríamos ter uma sociedade que não tivesse estes problemas. Exatamente. Mas temos que falar sobre eles. E, portanto, é completamente oportuno falar sobre isto e é uma discussão que é preciso conter, é preciso, de facto, pensar nisto. E, efetivamente, o custo da habitação é um custo muito forte, muito grande, muito implicativo naquilo que também é a decisão de continuar a estudar. O Observatório do Ensino Superior diz-nos que dos estudantes que estão deslocados, 34% deles ponderaram desistir do curso precisamente porque não conseguem pagar os custos da habitação. E sabemos que isto não é uma realidade que afeta só os estudantes, portanto, o problema da habitação é um problema da nossa sociedade como um todo e os estudantes, sendo muitas vezes também aqueles que têm mais dificuldades... Estão numa situação mais frágil por si só. Naturalmente. São vítimas também desta circunstância. E, de facto, o custo habitacional reflete-se também nos estudantes e a oferta pública que temos de alojamentos é muito escassa. Antes de 2026, nós teríamos, segundo o Tribunal de Contas, 15 mil camas para cerca de 110 mil estudantes deslocados, o que é uma parte ínfima daquilo que são as necessidades. Até 2026 estariam prometidas mais 15 mil camas, veremos no final do ano como é que elas estão concretizadas, mas ainda assim continuamos a ter uma percentagem muito baixa de alunos que são potencialmente alocados e alojados em residências estudantis, o que poderia permitir baixar o custo da habitação, uma vez que quem está nestas residências tem um custo muito inferior àquilo que são os valores de mercado e, portanto, seria muito mais fácil ter este acesso. Até porque também depois há uma ligação muito mais fácil das residências estudantis àquilo que é a ação social e, portanto, o aluno estaria mais facilmente também indicado e mais facilmente, no fundo, reconhecido como merecedor deste apoio. Porque também depois temos um outro problema, é que mesmo os apoios que existem, muitas vezes não são conseguidos porque temos quase metade do mercado de arrendamento, a estudantes e não só, mas especificamente a estudantes, a funcionar numa lógica que não é a lógica oficial, ou seja, temos alunos que não têm contratos, que não recebem os recibos dos pagamentos das rendas, portanto depois não conseguem aceder àquilo que são os apoios possíveis para isto. Portanto, temos aqui um caldo muito complexo, temos aqui vários problemas que se unem para criar a tempestade perfeita, de facto, numa despesa que é uma despesa muito grande. Um aluno no ensino superior, segundo aquilo que são as contas dos últimos estudos, pagará em média, ou custará em média, ou gastará em média 900 euros por mês, sendo que as despesas que tem com o alojamento, vendo-se realmente aquilo que nós sabemos que são os valores de alojamento, no meio disto representam um valor muito elevado. E mesmo quando existe a ação social, apoio para os alunos com menos capacidade financeira, muitas vezes não cobre outro tipo de despesas que sabemos que também são importantes. Portanto, a propina, e muita gente tem a opinião de que a propina é baixa e que qualquer pessoa conseguiria pagar propina, mas eu convidaria algumas pessoas a viver com 2 ordenados mínimos, a viver não necessariamente com os ordenados mínimos, mas com
um bocado abaixo dos ordenados médios, que é muito comum, portanto, muita gente não recebe necessariamente o ordenado mínimo, mas recebe pouco mais do que isto. Contas feitas, acabamos por ter um conjunto enorme da nossa população que ou tem apenas um financiamento para a educação muito baixo, ou quando se vai fazer as contas, não tem nenhum financiamento quando se faz a captação, precisamente porque, como o país também não é rico, como os salários também são baixos, como a ação social também não tem todo o dinheiro que deveria ter, acabam por ser afastados, centrifugados neste processo de escolha de quem merece o apoio. Depois, as despesas com livros, as despesas com os transportes, todas estas coisas acabam por não estar dentro desta lógica de financiamento. E depois, nós também já vamos ter depois um episódio a posteriori que também nós já abordámos sobre as questões das desigualdades, e uma das grandes questões são aquele espaço entre a classe baixa e a classe média, que também acaba por ser muito punida, porque se calhar não tem os rendimentos necessários, mas também tem um pouco acima para não ter direito a esses apoios. E isso acaba por ser algo que afeta muito e acaba por ser uma grande barreira à entrada. Mas acredito que, mais do que barreiras à entrada, também sentimos poucos benefícios à saída. E é mesmo isso que eu gostava agora de abordar. Nós acreditamos que neste momento temos uma fábrica de licenciaturas para uma economia que no fundo não sabe aproveitar. A minha questão passa por perceber se isso verdadeiramente acontece cá em Portugal e se acredita se existe um verdadeiro desfazamento entre o que é verdadeiramente aprendido na aula e o que é mesmo necessário e o que é que as empresas desejam. Todas as escolas, incluindo a nossa, tentam fazer a ponte entre aquilo que são as necessidades do mercado e aquilo que estamos a ensinar em cada uma das salas de aula. E o que fazemos é ter algumas medidas que nos permitem reconhecer esta realidade. Para já, a empregabilidade dos nossos alunos é um elemento fundamental para reconhecer se estamos alinhados com estas necessidades. Para além disso, depois, temos muitos espaços em que, nomeadamente nos mestrados, mas não só, em que os agentes económicos ou instituições públicas que beneficiam daquilo que é a formação dos nossos alunos também participam em ações de divulgação, participam nas nossas feiras de emprego. Portanto, a procura que existe das nossas feiras de emprego também permite perceber que se nós estivéssemos muito longe daquilo que eram as necessidades de mercado, eles não estariam aqui, com certeza, não viriam procurar-nos. Claro, e, por outro lado, também vêm muitas vezes falar sobre os seus estudos caso, sobre as realidades das organizações em questão, e isso também permite aos nossos alunos perceber que lá fora a realidade precisa daquilo que são as competências que nós temos. Agora, obviamente que não se mascara que qualquer instituição de ensino superior e qualquer curso que esteja criado tem necessariamente competências que por vezes não são aproveitadas quando estamos a afunilar ao mercado de trabalho, e portanto teremos algumas unidades curriculares que os alunos podem dizer, se calhar não vou necessitar dela. A verdade é que, e eu já estou nisto há 25 anos, portanto já dou aulas há esse tempo todo, e sei que, de facto, há alguns alunos que vou encontrando por este caminho, vão dizendo, olha, coisas que eu aprendi, que achava que não iam ter interesse nenhum, acabaram por vir a ter, porque, de facto, às vezes nós não temos noção daquilo que vão ser as necessidades. E, portanto, acho que este caminho é um caminho que vai ter sempre aqui uma decalagem entre aquilo que o mercado está especificamente a procurar num determinado momento, porque o mercado tem que reagir de uma forma mais rápida. As instituições de ensino superior, até porque têm a acreditação como uma necessidade, e a acreditação demora algum tempo, não podemos estar a fazer experimentalismos, quer dizer, eu não posso mudar um curso de repente porque me apetece, porque acho que o mercado precisa disso, claro. E, portanto, temos sempre aqui uma decalagem, provavelmente, entre uma reação rápida àquilo que é a volatilidade do mercado, as necessidades que as organizações têm, e aquilo que depois as instituições de ensino superior conseguem acompanhar. Agora, eu acho que estamos cada vez mais próximos de rapidamente conseguir chegar lá, e, portanto, eu acho que nós não estamos tão afastados assim. E isso vê-se precisamente pela empregabilidade dos nossos alunos, vê-se pela relação que temos com estas instituições, e, portanto, eu acho que, felizmente, que assim é. Outra questão que acho que aflige tanto a mim como muitos estudantes é que cada vez mais existe uma dispersão no que é o que verdadeiramente importa nas faculdades, que é a qualidade de ensino. Pois os professores acabam por poder prosseguir na carreira através da quantidade de papers e da investigação que faz. Não será isso algo que vai deixar a qualidade de ensino e os alunos para segundo plano? Eu gostaria de pensar que não.
E gostaria de pensar que a investigação, efetivamente, é também ela necessária para garantir que estamos alinhados precisamente com a questão anterior, com aquilo que são as necessidades do mercado. Agora, é óbvio que há opções que se podem fazer. As instituições do ensino superior podem ter um pendor mais de teaching university, ou seja, mais ligadas ao ensino e focar-se precisamente nesta lógica mais de ensino, ou uma lógica de research university, mais focadas na pesquisa. E sabemos que algumas instituições, porque sabem que os rankings valorizam precisamente mais aquilo que é a qualidade da pesquisa do que a qualidade pedagógica ou a qualidade do ensino, e não estou aqui a dizer que exista uma diferença ou uma falta de correlação entre a qualidade de ensino e a qualidade da investigação, mas sabemos que uma não leva necessariamente à outra. Claro. Todos nós já tivemos, com certeza, professores que seriam excelentes investigadores, mas que do ponto de vista pedagógico podiam deixar a desejar. Exatamente. E também temos, com certeza, professores que são do ponto de vista pedagógico excelentes, mas que do ponto de vista da investigação não são os melhores. Isso acontecerá em todas as instituições. Aqui a questão é que nós não podemos perder o foco daquilo que é de facto a nossa realidade. Nós estamos aqui para ensinar. De facto, temos que investigar precisamente para estarmos alinhados com aquilo que são as necessidades, porque eu, se estiver a fazer uma investigação e para que os meus pares reconheçam a qualidade da minha investigação e para que ela faça sentido para o mercado de trabalho, eu tenho que investigar coisas que tenham utilidade. Caso contrário, nem ninguém as vai ler, nem ninguém vai achar que elas são relevantes. E, portanto, eu considero que é importante fazer esta investigação. Agora, há, de facto, aqui um ónus para os docentes que têm uma carga letiva elevada, que acompanham alunos nas suas próprias investigações, principalmente do segundo ciclo, portanto, dos mestrados, e depois têm que fazer a sua própria investigação, porque senão não conseguem progredir na carreira. Claro que isso é um peso para nós, mas diria que é importante que aconteça. Também a verdade é que devíamos ter rankings da qualidade do ensino e esses não são tão visíveis e não são tão notórios. E também não são fáceis de avaliar, a questão também é essa. Claro. Mas permita também fazer um comentário porque, naturalmente, que o tempo que acaba por ser despendido na investigação depois acaba a desmerecer mais ainda o tempo de qualidade de reestruturação de PowerPoints, se calhar fazer uma certa revisão da aula antes da mesma. Temos muitas cadeiras que acabam por estar completamente estagnadas durante anos a fios com slides que já vêm de, se calhar, algumas décadas atrás e que efetivamente poderia ser uma diferença relativamente residual no tempo do professor e que poderia ter algum impacto. Acredito que haja alguns casos em que isso aconteça. Agora, Lourenço, não duvido da capacidade dos professores de fazer muito em pouco tempo. Claro que não. Não, eu percebo isso. Claro que às vezes, se não houver o interesse por parte do docente em atualizar as matérias, realmente pode acontecer isso. Mas, cada vez mais, se percebe que esses docentes também acabam por ser cada vez menos e acabam por não continuar nesta vida, porque efetivamente nós temos que estar atualizados com o que existe, mesmo agora com a utilização das ferramentas. Falámos em PowerPoints, mas o PowerPoint é uma das hipóteses e uma das mais antigas, não é? Claro. Temos muitas outras hoje, temos muito mais ferramentas pedagógicas e de ensino que podemos utilizar nas aulas, metodologias muito mais ativas e participativas que vão muito para além do PowerPoint. E aí sim, mais do que atualizar o PowerPoint, é atualizar aquilo que fazemos na sala de aula. A sala de aula, infelizmente, relativamente àquilo que acontecia no século XIX, numa sala de aula, e àquilo que acontece hoje no século XXI, não há grandes diferenças a não ser precisamente a utilização dos meios audiovisuais. Ou seja, temos um professor à frente e temos os alunos sentados e muitas vezes se formos medir o tempo em que temos a participação do professor e a participação dos alunos, continua a ser quase exatamente a mesma coisa. Claro que hoje temos uma sala mais democrática, há uma possibilidade de participação maior, se os alunos quiserem participar, têm mais espaço, o docente já dá mais espaço a estes alunos, reconhece a sua possibilidade de participar e a sua capacidade de participar, mas o modelo não mudou muito. Cabe-nos a nós trazer para dentro da sala de aula outras formas de estar e outras formas de encarar também o uso da tecnologia. E se quisermos falar de inteligência artificial no ensino superior, temos aqui uma outra conversa, porque efetivamente também nós não podemos tapar o sol com a peneira e dizer, bem, nós dizermos a uma turma de alunos, vocês não podem utilizar
a inteligência artificial, não podem utilizar o ChatGPT, é ignorarmos aquilo, quer dizer, nos testes, claro que não, mas Claro. durante, mesmo durante as aulas ou na preparação dos trabalhos, dizer não podem utilizar é enganarmos a nós próprios. Claro. Nós temos é que criar formas de estar na sala de aula e formas de fazer trabalhos, ou as soluções que nós propomos para os trabalhos que têm que fazer têm que ser completamente diferentes. Temos que acompanhar precisamente a realidade que existe e não mascará-la. Até porque depois, quando os alunos vão para o mercado de trabalho, é com estas ferramentas que vão trabalhar. Claro que sim. E são ferramentas de produtividade. isso. Não são ferramentas, não podem ser encaradas como ferramentas de batota. São ferramentas de produtividade. Têm é que ser, nós temos é que lhes dar tarefas em que essas sejam ferramentas de produtividade e não a ferramenta da batota. Se eu disser a um aluno, faz-me um trabalho sobre motivação e desempenho, claro que o ChatGPT poderá fazê-lo sem grandes problemas. Claro que sim. Mas não é isto. Eu não posso fazer já este tipo de tarefas. Se calhar há 20 anos atrás eu podia fazer este tipo de tarefas porque não era fácil encontrar uma solução para isto automatizada. Hoje, aquilo que nós pedimos aos alunos para fazer tem que ser completamente diferente. Claro. E também existe toda uma ginástica, toda a logística, como é que as pessoas conseguem acabar por fugir desse mesmo perigo, mas que efetivamente para o mercado de trabalho acaba por ser, lá está, como estava a dizer, uma grande ferramenta de produtividade. Claramente. Há alunos que não sabem utilizar de uma forma adequada essas ferramentas. Nós também podemos ajudá-los, seja qual for a unidade curricular, a utilizar exatamente essas ferramentas. Eu devo dizer, nas minhas unidades curriculares, o guião dos trabalhos diz o que é que vocês podem e conseguem fazer com o ChatGPT e o que é que não podem e não conseguem fazer com o ChatGPT. E são coisas diferentes e têm que ser valorizadas de forma diferente e cada uma delas deve ter uma ponderação naquilo que é a avaliação do trabalho. Claro. E lá está. Não é nada mais do que uma breve reflexão. Acho que não devemos ter aversão às novas tecnologias, naturalmente porque também, já como previamente abordámos, vai ser o que é utilizado no mercado de trabalho, possivelmente vai ser o futuro, portanto não é ter aversão, percebo o receio naturalmente, mas é tentar integrar e acredito que vai ser um processo relativamente delicado. Saltando para este último tópico, para também podermos finalizar o episódio, trata-se de o custo que nós temos constantemente com os estudantes, com a quantidade de impostos que nós gastamos, ou licenciarmos tantos médicos e enfermeiros e engenheiros, assim que acabam a licenciatura, eventualmente acabam por ir para o estrangeiro. A realidade efetivamente, acaba por ser mais atrativo, mas o principal ponto e o que eu gostava mais de abordar é perceber como é que podemos reverter esta situação e como é que podemos fixar e capitalizar estes mesmos nossos investimentos, que acredito que são os mais valiosos. São, claramente, a criação de pessoas com mais capital humano, como se diz. A noção de capital humano é um bocadinho contraditória naquilo que é a minha perspectiva, trabalhando com gestão e pessoas, portanto, ligar o capital à palavra humano dói-me um bocadinho, mas vamos utilizar o conceito que é facilmente perceptível. A criação de capital humano, que depois tem um impacto direto naquilo que é a criação de riqueza nacional, mas quando depois exportamos estas pessoas já capacitadas para outros países, tem um impacto na nossa economia que não podemos ignorar. Agora, temos cerca de 100 mil jovens desempregados e, na verdade, se formos pensar, quase um terço dos jovens desempregados não foi além do 9º ano. E só cerca de um quarto disso, 23%, tem um curso superior. Ou seja, ainda vale a pena fazer formação superior, se for essa a dúvida. Vale a pena. E vale a pena até porque depois, se houver, para já os percursos de empregabilidade são melhorados, os valores que se conseguem de salário para profissões mais qualificadas também são melhores, apesar de nós termos, obviamente, salários médios baixos. Portanto, quando um jovem decide sair, e o Observatório do Ensino, aliás, o Observatório de Imigração, neste caso, quando perguntava aos jovens porque é que eles saíam, a primeira resposta que davam era o custo de habitação. Vamos voltar à primeira questão. Portanto, o jovem sai porque tem um custo de habitação enorme. Aliás, nós sabemos que a habitação é uma âncora enorme. Noutros países, nós vemos às vezes os filmes, as séries dos Estados Unidos, as pessoas quando compram uma casa é uma coisa muito mais no final de vida. Na minha geração comprava-se uma casa muito mais rapidamente, até porque havia créditos bonificados, porque
quem casa quer casa, era o ditado que estava sempre presente e, portanto, comprava-se casa muito mais rapidamente. Mas depois tínhamos uma âncora que não permitia a mobilidade do recurso humano, ou seja, quando eu comprava uma casa em Coimbra, depois mais dificilmente fixava-me aqui, mais dificilmente criava aqui a família, mais dificilmente pensava em ir trabalhar para o outro lado. Agora, com o custo de habitação que temos, nós temos 95% dos jovens a morar em casa dos pais, até muito mais tarde do que antes. Não há este custo, não há esta âncora antecipada, porque não há hipótese, inclusivamente, de comprar, porque os bancos não financiam todas as casas, mesmo os custos de financiamento que continuam a estar, apesar de todas as taxas serem como são, continuam a ser elevados. Os jovens olham para isto e pensam, bem, a imigração é uma solução. E é uma solução que leva a que nós tenhamos, os nossos jovens, um terço dos nossos jovens estão imigrados. Ora, um país que tem um terço dos seus jovens imigrados tem uma dificuldade, de facto, de crescimento económico. Quer dizer, isto é como um país não ter desemprego. Se não tivermos nenhum desemprego, seria ótimo do ponto de vista social, mas do ponto de vista económico temos o problema de não conseguir crescer, porque uma empresa quer abrir mais postos de trabalho, ou procura a imigração, e muito bem, e ela é fundamental para este crescimento económico, ou então, de facto, nós não conseguimos crescer. Perdendo este terço dos jovens, então temos aqui um problema para o futuro. Quando nós pensamos, bem, medidas como o IRS jovem e baixar o IRS é importante. É importante e eu não estou a dizer que não, e eu votarei sempre favoravelmente estas ideias. A questão é que os jovens que imigram do nosso país muitas vezes vão para países que têm impostos mais elevados. Portanto, o problema não é o custo elevado do imposto. O problema é o rendimento que é baixo. Ou seja, o que acontece no final de contas é que o rendimento disponível que um jovem tem em Portugal, depois das contas pagas, depois dos impostos pagos, depois das contas pagas, é um rendimento muito mais baixo do que noutros países. E nós assistimos hoje precisamente a esta ideia de que quem vai para fora já não vai como o imigrante dos anos 60, dos anos 70 até dos anos 80, que ia para amealhar e ia viver em condições muitas vezes difíceis e ia viver uma vida mais espartana, não iria divertir-se tanto, não iria gastar dinheiro em atividades mais lúdicas lá fora e coisas do género, porque estava a poupar dinheiro para um dia regressar ao seu país e para construir cá a casa e coisas do género. E hoje temos jovens que saem e que vão viver uma vida de viver a sua vida, e como muito bem, que têm direito a isso e todo o mérito para o fazer, e, portanto, vão estar nestes países a consumir lá e a ter uma vida como os outros jovens das outras nacionalidades lá, até porque depois têm, com certeza, um rendimento disponível muito maior que lhes permite isso. Portanto, não é difícil perceber que este processo só se conseguirá combater quando os salários em Portugal se elevarem, quando o salário mínimo elevar, mas quando o salário médio também se elevar, porque nós temos assistido ultimamente a uma aproximação do salário mínimo ao salário médio. Não é mal nenhum do lado do aumento do salário mínimo, acho muito bem. O problema é que o salário médio também terá que aumentar. E a questão é, como é que o salário médio conseguirá aumentar? Ele consegue aumentar quando as pessoas têm mais qualificação e quando há mais desenvolvimento, mais produtividade, mais crescimento económico e, portanto, ele é depois, de alguma forma, dividido também pelos trabalhadores e conseguimos ter trabalhadores com melhores salários. E isto é algo que terá que acontecer no curto prazo. Caso contrário, nós vamos continuar a ter esta purga, este sofrimento, esta hemorragia de pessoas qualificadas, mas também não qualificadas, porque, na verdade, dos que imigram, há menos licenciados do que aquilo que nós pensamos, claro. Mas o que interessa é esta força de trabalho jovem que é fundamental para nós e que está a emigrar e a dar riqueza a outros países. Claro que sim. Permita-me só dissecar um pouco a sua resposta, porque também tenho aqui só mais 2 pontos, mesmo para finalizarmos, sim. Que relativamente, tendo em conta até um exemplo da Dinamarca, sim. Que é um país com uma carga fiscal relativamente mais alta, mas pelo menos as pessoas não se importam de despender um pouco mais do seu salário, mas também tem a ver com a eficiência do próprio Estado, com Sim. os serviços que eles têm, com a qualidade dos serviços, ou seja, é um trade-off que também é preciso ter em conta e que se calhar não se sente cá em Portugal. As pessoas sentem que dispõem muito dos impostos e que não percebem grande retribuição, não têm aquilo que acham que merecem.
Para além de que, pegando novamente no exemplo da Dinamarca, para também ter aqui alguma homogeneidade, existe um modelo de flexi-segurança no mercado de trabalho que permite ter um mercado de trabalho mais liberal, que permite a contratação e o despedimento mais facilitado, mas com sindicatos que conseguem fazer efetivamente pressão, e existem esses salários mais competitivos, ou seja, mercado liberal, mas salários mais altos também, devido à exposição ao risco, acredito. Eu não consigo encontrar uma relação entre a flexi-segurança, que foi um conceito que há uns anos atrás veio a ser introduzido, era na altura no governo do Sócrates, salvo erro, que se falava nessa flexi-segurança. Mas a questão da flexi-segurança, eu não consigo encontrar uma relação entre a flexi-segurança e salários mais elevados. Eu consigo encontrar uma correlação entre a produtividade nas organizações e salários mais elevados, acredito que sim, porque alguma da riqueza criada vai ser transferida para os trabalhadores. A realidade é que também temos que entender que o conceito de produtividade, muitas vezes entendido como o valor acrescentado bruto a dividir pelo número de trabalhadores, ou seja, aquilo que é a riqueza produzida em termos brutos por uma empresa a dividir pelo número de pessoas que lá estão, não é só da responsabilidade dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores muitas vezes, se nós formos olhar para aquilo que são o número de horas que nós trabalhamos mais horas do que um alemão e provavelmente do que um dinamarquês. Portanto, não é o esforço das pessoas que está em causa, não é a capacitação das pessoas que está em causa, até porque temos muitas empresas que trazem para cá os seus centros de excelência, temos a Siemens, temos a Uber, temos outros que trouxeram para cá os seus centros de excelência e de investigação, porque sabem que nós temos profissionais qualificados e bem preparados pelas nossas instituições de ensino superior. Ou seja, temos pessoas bem qualificadas, temos pessoas que trabalham muito. Portanto, o problema não é elas não poderem ser despedidas. O problema é os empresários não darem o valor que elas merecem. E o Made in Portugal continua a ser muito pouco valorizado. Exatamente. Ou seja, uma coisa que é feita em Portugal, hoje, no mercado, tem muito menos valor do que uma coisa feita na Alemanha, por exemplo, ou noutro sítio qualquer. Ou seja, se eu produzir um par de sapatos em Portugal, ele que necessita de muitos trabalhadores para ser produzido, porque é trabalho intensivo e não capital intensivo. Eu preciso de muitos trabalhadores para produzir um par de sapatos, mas que é vendido em Portugal para uma outra marca, por exemplo, uma marca italiana das grandes grifes, ou francesa, que tenha uma grande grife de moda, paga em Portugal ex-works, ou seja, a saída de fábrica, paga-nos 60, 70 euros por um par de sapatos que é produzido por 100 trabalhadores numa fábrica, mas depois a marca vende esse sapato por 400 ou 500 euros e a marca em si a trabalhar para eles tem muito menos trabalhadores. Valor acrescentado bruto dividido pelo número de trabalhadores. Ou seja, o que nós temos que fazer é ter pessoas, empresários também mais capacitados. Nós somos aqui uma escola de gestão, estamos a trabalhar para isso. Ter empresários mais capacitados, mais capazes de gerar produtividade, mas não corresponsabilizando ou não responsabilizando apenas os trabalhadores, dizendo eles são maus. Ou os que imigram é que são bons, porque houve uma altura em que se pensava isto, porque os que imigram, os imigrantes lá fora têm uma imagem de excelentes trabalhadores. São as mesmas pessoas e não são os que imigram que são bons, melhores do que os outros. Uma coisa que acontece muitas vezes é que a gestão que é feita em alguns desses países dos nossos trabalhadores é uma gestão mais bem feita. E por isso é que empresas como a Auto Europa, em Portugal, com trabalhadores portugueses, consegue ter resultados muito bons e outras empresas geridas por portugueses, essa não é, mas outras geridas por portugueses. Ou seja, uma boa gestão é fundamental para garantirmos a produtividade e para garantirmos melhores resultados para todos, patrões e empregados, se quisermos. Flexibilidade nos despedimentos não é necessariamente aquilo que interessa. Interessa a entidades empregadoras que se querem fixar não gerando compromissos. E o nosso compromisso tem que ser um compromisso de sustentabilidade social e isso é fundamental. Professor, muito obrigado. Agradecer também ao ISCAC por todo o auxílio e mesmo a ajuda na preparação deste vídeo. Espero a todos que tenham gostado. Hoje nós questionámos sobre a qualidade do ensino superior, se ele, como em tempos fora, um motor de oportunidades, se ele continua a ser, e quais as reformas necessárias e urgentes, acima de tudo, para que volte a ser. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima.